Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Vai fazer 10 meses que eu tive aqui. O tempo passa rápido, né? Eu estava com saudade de vocês, viu? Não vou perguntar se vocês estavam de mim, porque vocês vão dizer que estava. E não vale hipocrisia, viu, gente? Mas eu confesso que eu estava com saudade. E eu não estava programado para pregar aqui. Na verdade, eu estou quebrando um galho hoje, né, irmão Josimar? Ele me fez o convite sexta-feira à noite, e eu aceitei porque eu estava disponível, tá bom? Louvado seja Deus por quem pôde vir, e que Deus possa estar no comando da vida de cada um de vocês. Nós temos uma mensagem hoje, uma mensagem não diferente das outras, muito importante, que é uma mensagem de alerta, muito pertinente para os nossos momentos atuais. E ela só vai fazer diferença na sua vida se você verdadeiramente veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não o Gil da Barraca. Eu sou apenas instrumento, e nas minhas orações é o que eu peço, que o Senhor possa me usar. E eu quero saber quem nos visita essa noite, que está aqui nos visitando, que não é adventista ainda, irmão Arlindo. Pode, que não é adventista, leva desse lado aqui. Seja bem-vindo, irmão. Lá no fundo, mais uma irmã. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E desse lado aqui, você, Deus abençoe, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Sintam-se em casa, essa casa é de vocês. Tá bom, garotada? É isso aí, Deus abençoe vocês, viu? Essa casa é de Deus, e se é de Deus é nossa, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, para quem não me conhece. Tem alguém que não me conhece aqui? Não? Acho que todos me conhecem, né? Não, essa pergunta nem vale aqui em Capim Grosso. Betinho não me conhece, não. Betinho, prazer, Gil da Barraca, viu? Valeu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 36, por favor. Amém? Agora, Bíblias abertas. Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos presenteaste. Obrigado, Senhor Deus, por essa semana que se iniciou. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que não há mérito nenhum em nós, pois somos fracos, somos falhos e erramos a todo momento. Mas graças ao Teu amor e à Tua misericórdia, estamos aqui mais um dia, mais uma vez, reunidos entre irmãos, para nos preencher da Tua palavra. Nesse momento, Pai, te convidamos a se fazer presente em nosso meio, precisamente em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos compreender, Senhor Deus, o que o Senhor tem a nos falar, através dessa mensagem de hoje. E ao compreendermos, que possamos colocar em prática. Sabemos que uma vez ou outra iremos errar, mas que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de nossas vidas, e que possamos continuar firme nessa caminhada até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa cada família aqui representada, abençoa as pessoas que nos visitam, os nossos irmãos, todos de um modo geral, os nossos irmãos visitantes, que possam se sentir abraçados por essa igreja, e acima de tudo se sentir abraçados pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco agora, Pai. Nos dá a compreensão da Tua palavra, que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias capítulo 36, vamos ler aqui até o versículo 7, e depois tem mais uma outra leitura. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo
que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Continuando, Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Misericórdia. Eis uma leitura que nós terminamos, em vez de ser um amém, aqui encaixa-se uma misericórdia. Muitas leituras da palavra de Deus nós terminamos com um amém. Às vezes é preciso ficar atento até a palavra que o pregador fala. Algumas pessoas dizem amém no momento que é para dar amém, mas no momento que é para dizer misericórdia, alguns dizem amém também, ou seja, assim seja. Então às vezes a gente usa esse amém como um bordão, algo automático. Saulo já dormiu, foi? Ah, está ali. E tu, Grazi, está boa? É? Saulo está ali. Queridos, essa mensagem ela tem como tema a mensagem, ignorando a mensagem de Deus através dos profetas. E você vai tentar entender um pouco. Eu vou dar uma voltada no passado bem distante. Depois que Moisés se afastou, se recolheu ao pó da terra e descansou no Senhor, Josué comandou o povo na terra prometida. E depois que o povo recebeu a terra prometida como herança, assim como Deus havia prometido, Josué também findou a sua carreira. E depois que Josué foi também descansar no pó, o povo era liderado por juízes. Nesse período era lidado como teocracia, quando Deus institui um líder. E o povo tinha juízes que eram juízes e profetas. Nós temos vários, se eu não me engano, acho que 14. Começou por Otiniel, Débora, Jefté, Gideão, Samuel, Sansão. Samuel foi o último dos juízes. E o povo pediu a Samuel que queria um rei e não queriam ser governados por juízes. E Deus disse para Samuel: não te aflijas, esse povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Porque se Deus falava através dos juízes, dos profetas, por que mexer em time que está ganhando? Mas eles, invejando as outras nações, queriam um rei, para que quando fossem à batalha tivesse alguém que os liderasse. E Samuel até os alertou para que eles tivessem cuidado, porque o rei tinha seus privilégios e eles iam ter suas obrigações para com o rei. Os filhos teriam que ir para a guerra, as suas filhas teriam que prestar serviço no palácio, eles teriam que pagar imposto, tributos para o rei, e o povo mesmo assim pediu o rei. E Deus permitiu, e escolheu Saul, o primeiro rei de Israel. Aí alguns dizem: mas por que Deus escolheu Saul e deu errado? Porque Deus conhecia o povo, e conhecia que teria que escolher alguém com porte, alguém assim bonitão, alto, né? Assim como eu, né? Mentira, estou brincando. Saul era alto, além do normal. Ele tinha mais de um palmo acima dos homens normais daquela época, de boa aparência. E o povo não hesitou, aceitou Saul como rei. No começo Saul pedia as orientações de Deus e tudo dava certo. Depois ele errou, falhou. Quem sucedeu Saul? Davi. Deus chama Davi. Davi no começo também foi bem, depois falhou. Isso é para você entender que Deus escolhe, Deus chama, assim como Ele chamou, e em um momento ou outro da sua vida você também pode falhar. Mas não faça como Saul. Saul não teve arrependimento. Faça como Davi. Davi se arrependeu e Deus perdoou, e Davi é visto como o homem segundo o coração de Deus. Queridos, depois de Davi, Salomão foi bom no começo, depois foi um rei, cultuou demônios por conta das suas esposas. Ele conseguiu, eu não sei como alguém consegue um feito desse, ter 1000 mulheres. Eu tenho uma e tem hora que já me esquenta a moleira, imagina o cara com 1000, né?
Mas isso era ganância por mais poder. Cada mulher que ele arrumava, mais uma aliança política ele fazia. E então ele tinha 1000 mulheres, né? Entre concubinas e esposas. Mas então, por conta disso, lhe perverteu o coração e ele também falhou diante de Deus. Ainda bem que ele se arrependeu antes de descer ao pó. E depois o seu filho Roboão, que em vez de ouvir os conselhos dos sábios, ouviu os conselhos dos tolos, e se tornou um rei injusto. E foi justamente que houve uma divisão nas 12 tribos de Israel, ou 12 tribos de Judá. E agora nós vamos continuar essa leitura, porque assim, eu vou comentar o que aconteceu aqui primeiro. Jeremias, ele conhecido como profeta chorão, ele foi chamado por Deus porque o povo já estava numa degradação. Tipo hoje, o povo não queria obedecer a Deus, porque obedecer a Deus requer renúncia. Tem muitas coisas que nós gostamos de fazer, e quando você vai falar, eu vou servir a Deus, mas para servir a Deus, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar de usar aquilo, eu tenho que parar de ir em determinados locais. Ah, é chato servir a Deus. Ah, vou ficar onde eu estou. Então muitas pessoas não servem a Deus, porque servir a Deus requer renúncia. Por isso que diz ser nova criatura. E então Jeremias fez alerta, trouxe uma mensagem de alerta ao povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Mas o povo não se arrependia. E vez ou outra o povo perseguia Jeremias, prendia Jeremias. Jeremias vivia mais escondido do que aparentemente no templo. Veja que ele não podia aparecer no templo, e ele mandou que seu assessor, vamos dizer que fosse o seu secretário, na verdade era o escriba Baruque. Jeremias ditava as palavras que Deus colocava em sua mente, e Baruque colocava no livro. Qual era o livro? Era um pergaminho feito de pele, né, de couro, ou de papiro, folhas de papiro, como se fosse folhas de mamona, o melhor, de mamona não, que é pequena, de fumo, que é folhas largas, mas não é bem assim. Eu andei pesquisando o papiro, eram folhas largas que eram batidas, prensadas e coladas uma na outra, e as pessoas escreviam ali. Mas tudo bem, qual é o ponto da nossa mensagem? Jeremias queria que o povo se arrependesse, caso contrário, a mão de Deus pesaria sobre o povo. Mas quem era o povo? O povo de Deus. E quem eram os líderes? Os reis que o povo pediu que Deus colocasse. E você vai entender nessa noite que a história do povo de Deus, a história da humanidade, ela está entrelaçada com o poder, vamos se dizer, com a política. No período da política, eu vi muitos cristãos dizer que política não se mistura com religião. Eu concordo. Politicagem não, mas política sim. Política é organização. Sem a política não tem como reger a humanidade. Veja que Deus permitiu as pessoas ter seus líderes. Não eram presidentes, eram reis, eram juízes, eram profetas. E depois que eles pediam reis, mesmo assim Deus estava no comando da vida de cada um deles. E Deus atende os nossos pedidos, ainda que seja para a gente sofrer. Às vezes você quer alguma coisa na sua vida e fica orando e pedindo a Deus: eu quero aquele homem, eu quero aquele emprego, eu quero aquela mulher, eu quero aquilo. E Deus: calma filho, não é bom para tu. Mas você fica insistindo: eu quero. Tá bom, igual uma criancinha teimosa. Tá bom, toma. Lá na frente você quebra a cara. Você não pediu? De tanto você pedir, Deus te deu. Assim era e continua sendo os líderes. Eu não quero que você leve esse sermão para o lado político. Eu quero que você leve para a Bíblia, que tem tudo a ver com hoje. O que aconteceu no passado está se repetindo hoje, de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. É uma força. Nós estamos em guerra. Prestem atenção aqui, ó. Nós estamos em guerra. Eu sempre falo isso. Você precisa entender que nós estamos em uma luta contra o bem e o mal. E como saber qual é o lado certo de lutar? É ao lado de quem? De Deus. A Bíblia nos diz a maneira correta de viver, é o manual da vida. E Jeremias encaminhou então o livro através de Baruque, e depois a outra leitura diante do rei. Vamos à próxima leitura a partir do versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras
Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude trouxe-o da câmara de Elisama, e o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu ao fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaias e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, e ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramel, filho de Ameleque, e Seraias, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdel, de que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Amém? Agora amém. Por quê? Porque Jeremias levava a mensagem, e Jeremias era criticado, apedrejado, jogado no poço, censurado. Eles tentavam silenciá-lo. No período da política, eu não sei se eu agi certo, eu me posicionei, porque às vezes você enxerga a política simplesmente como uma guerra de poderes humano. Depois que eu comecei a estudar bastante a Bíblia com o intuito de aprender, eu entendo que se trata, não estou dizendo que um é o cão nem que o outro é o anjo, são seres humanos, ambos falhos, mas eu fiquei percebendo que nós estamos ao limiar da história. Jesus está às portas, e para que Jesus volte, alguns líderes vão ter que se posicionar de um lado. Se você estudar bem a Bíblia, as profecias de Daniel e também de Apocalipse, você vai entender que o desenrolar da história vai vir através de um poder político, com junção com um poder o quê? Religioso. Aí você vem abrir a boca e dizer que política não tem nada a ver com cristão? Ou você é desinformado, ou está querendo se convencer para justificar o seu erro, ou quer convencer alguém. Mas a política, ela está entrelaçada com a religião desde o início. Desde o início. Na pandemia, quem proibiu de abrir as igrejas? Foi quem? Foram os políticos? Foram os políticos. De abrir o comércio? Foram os políticos. Como é que você vai dizer que não tem nada a ver? Tem. Infelizmente, tem. Vamos lá. Vamos narrar um pouco a história para que você entenda. Ok? Após a divisão das 12 tribos de Israel, surgiram os reinos do norte, formado por 10 tribos, e o reino do sul, que é formado apenas por 2 tribos, que foram Benjamim e Judá. O reino do norte foi governado por 18 reis, presta atenção aqui, por 18 monarcas, que infelizmente todos esses foram desobedientes a Deus. Todos dos 18 do reino do norte foram desobedientes a Deus, e por conta disso, após aproximadamente 209 anos, a 210, esse reino teve seu fim, quando foi invadido e destruído pelos assírios no ano 722 a.C. Já o reino do sul foi governado por 20 reis, num período aproximadamente de 350 anos, 3 séculos e meio. O reino do sul, ele teve seus altos e baixos. Quando o monarca obedecia a Deus, vivia os princípios de Deus, o povo se alegrava, o povo era feliz. Mas quando ele desobedecia os preceitos de Deus, o povo sofria. Provérbios 29:2 diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo geme. Você vai abrir a boca e dizer de novo que a política não tem nada a ver com religião? Aqui era reis, hoje é deputado, é prefeito, é presidente, é um líder numa igreja. Se o pastor dessa igreja não souber conduzir essa igreja, ou esse distrito, essa igreja definha. Os membros se afastam e voltam para onde? A maioria volta para a lama de onde vieram.
Não todos, eu disse a maioria. Talvez você não veio da lama, talvez você faça parte da minoria. Queridos, a luta pelo poder daquela época fez com que os reinos se tornassem cegos. Em meados do ano 608 a.C., o rei da Síria e o rei do Egito lutavam pelo poder. Faraó Neco, rei do Egito, entrou em confronto com a Síria na batalha conhecida pela Batalha de Carquemes. Nesse tempo, Josias, um dos reis justos de Judá, do Reino do Sul, ele resolveu lutar ao lado da Síria contra o Egito, mas sem a permissão de Deus. Ele foi um rei justo, ele era neto de Manassés, um rei ímpio, filho de Amon. Mas ele entendeu que quando ele percebeu que estava andando fora dos princípios de Deus, o que é que Josias fez? Ele rasgou as suas vestes como forma de arrependimento. Mas quando Joaquim, aqui que nós vamos falar dele daqui a pouco, viu que estava vivendo fora dos preceitos de Deus, o que é que ele fez? Ele rasgou a Bíblia e fez o que? Ele queimou, ao contrário do seu pai. Sabe o que muitas pessoas não acreditam na Bíblia? Porque crer na Bíblia incomoda. Crer na Bíblia diz como você deve viver, e você acha que não precisa de orientação. Alguns abrem a boca para dizer que não precisa da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Naquela época, bem no passado, o povo de Deus só tinha os profetas para lhe orientar, e foram surgindo os escritos, primeiro em tabletes de argila, depois em pergaminhos e papiro, até surgir a impressão. Hoje nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Aí você vai dizer, mas quem escreveu foi o homem. Sim, no jumento não sabe escrever não, foi o homem que escreveu. Mas foram homens inspirados por Deus. E o povo tem ignorado, ignorava a palavra de Deus e hoje tem ignorado. E talvez você vai ignorar essa mensagem de hoje, porque quem está falando aqui é quem? Um homem, tão pecador quanto você. Mas o que eu estou falando está na Bíblia, não está como eu assim digo, mas como assim diz o Senhor. Se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia, depois lá fora você me repreenda. Irmão, você falou heresia. Pode falar e eu terei a humildade, pelo menos eu vou tentar, de lhe responder e lhe pedir perdão se for necessário. Se não, manda você tomar vergonha na cara e estudar a Bíblia. Aí agora ficou difícil, né? Você já não vai querer chamar atenção. Amados, o rei Josias não teve permissão para participar dessa peleja e por isso ele foi morto nessa batalha. E nessa luta teve o seu fim, a sua história acabou. E passados-se alguns anos, Faraó Neco, que teve a vitória, estava no auge, foi a Jerusalém e destituiu o rei Jeoacás, filho de Josias, que ocupava o trono, apenas há 3 meses. Colocou em seu lugar Joaquim, seu irmão de Jeoacás. Joaquim também não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Joaquim, em vez de ouvir a palavra de Deus, ele não só não ouviu, ou melhor, quando começou a ouvir, percebeu que não lhe agradava, porque Jeremias dizia para ele que ele tinha que se arrepender. O rei Joaquim, assim como os outros, estava cobrando impostos absurdos das pessoas, estava permitindo orgias no reino, prostituição, roubando o direito do necessitado, e o povo precisava se arrepender dos seus pecados, para que a mão do Senhor não pesasse sobre eles. E Deus levantou profetas para trazer essa mensagem, e nessa época foi Jeremias, e ele não só não ouviu, como ele cortou o livro, que seria a Bíblia, esse livro que nós estamos lendo hoje, e jogou no fogo. E por consequência disso, o que é que houve com Joaquim? Tempos depois, quando Nabucodonosor ascendeu ao trono do império mundial daquela época, que ele destruiu a Síria e o Egito, a sua primeira empreitada foi contra Jerusalém. E quem ele levou? Ele levou como escravo para Jerusalém o rei que queimou o rolo. E ele foi avisado, mas ele não quis se arrepender. Deus sempre avisa. Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem primeiro mandar a mensagem através dos seus profetas.
Quem sabe se essa noite você está com uma dúvida de alguma coisa e Deus está trazendo a resposta para você? Através desse pobre pecador, que também erra, mas que nesse momento está aqui, tentando abrir os teus olhos, tentando te mostrar que talvez você esteja errado. Como sempre, Deus enviava mensagens de arrependimento através de seus profetas. A solução daquele povo não era a Síria, não era o Egito e não era a Babilônia. Como a solução nossa não é Lula e não é Bolsonaro. Nunca foi e nunca será. A nossa solução é arrepender dos nossos pecados. Arrependa e seja batizado, e será salvo tu e a tua casa. Amados, a solução é o arrependimento. Como não houve arrependimento, veio a disciplina de Deus. Nabucodonosor venceu a Síria e o Egito, e com isso veio a se tornar uma verdadeira potência mundial daquela época. Depois de levar cativo o rei Joaquim, como eu falei, e muitos outros, inclusive Daniel, e depois de algum tempo o profeta Ezequiel, ele colocou Zedequias como rei vassalo em Jerusalém, rei submisso. O rei vassalo quer dizer um rei que tinha que pagar impostos exorbitantes ao rei vencedor, e ele ficava governando ali como se fosse um rei capacho. Esse foi mais um rei que ignorou a mensagem de Deus. Deus continuou através do profeta Jeremias dizendo que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele. Mas o povo não queria arrependimento, o povo queria orgia, o povo queria ostentação, o povo queria curtição, bebedeira, o povo queria viver sem cabresto. Você até pode viver sem limites. Cabresto é uma expressão meio popular. Para a gente controlar um animal bravo, precisa-se de um cabresto. E o ser humano precisa-se de um freio. Nós sem freio somos uma máquina destruidora. Destruímos o casamento, destruímos amizades, destruímos a paz das pessoas e também a nossa paz. E nós precisamos de limites. Aquele povo precisava de limite, porque senão ia sofrer, e muitos inocentes iriam sofrer por conta da forma desordenada que eles estavam vivendo. E o que aconteceu? Zedequias se rebelou contra a Babilônia, tudo em vão. Ele se rebelou contra a Babilônia confiando, sabe em quem? No Egito, o sucessor de Faraó Neco. Lembrando que Faraó é um título. Às vezes a gente fala assim, mas Faraó não foi no tempo de José? Faraó é um título, é como rei. Rei fulano de tal, Faraó fulano de tal. E aconteceu que Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi no encalço dele e conseguiu pegá-lo. Matou seus 2 filhos na sua frente e disse: vai ser a sua última imagem. Isso não está na Bíblia, está nos comentários. Vai ser a última cena que você vai ver por sua rebelião contra mim. Vai ser ver a morte dos seus filhos. E matou os 2 filhos de Zedequias na sua frente. E depois vazou os seus olhos, furou os seus 2 olhos e levou para a Babilônia e jogou na masmorra. E lá ele morreu. Tudo porque ele não obedeceu e porque ele ignorou a mensagem. Foi Deus que fez isso com Zedequias? Não. Primeiro Deus avisa: filha, filho, sai desse meio, não te pertence. Eu quero te dar paz, alegria, prosperidade, e mais importante, eu quero te salvar para a eternidade. Mas você pensa: não, mas eu preciso continuar onde eu estou. Eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de um relacionamento fácil. Cada um tem um aperitivo, cada um tem um ponto fraco. Eu sabia qual era o meu lá fora. Na verdade eram muitos. E você sabe qual é o seu. E o que aconteceu? Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Só que o povo de Deus daquela época é igual a alguns povos de Deus hoje. Se sentem a última bolacha do pacote, porque tem uma igreja linda, um templo exuberante, magnífico.
E o templo que Salomão havia deixado para esse povo, para a casa de Deus, era exuberante. Era feito em mármore e muito ouro. Era imenso. E a glória de Deus estava presente no templo, dentro da arca. Só que existe um grande perigo de você dizer: eu sou crente, eu tenho uma Bíblia, e você ir para o inferno ainda. Porque não adianta ter uma Bíblia e não colocar em prática o seu conteúdo, a palavra de Deus. Aquele povo tinha a presença de Deus em seu meio, mas foram levados escravos para o Egito e morreu muitas pessoas. Muitas. Vamos continuar. Amados, depois de levar cativo Joaquim, eu estava aqui, Zedequias. Zedequias tentou fugir, foi capturado por Nabucodonosor, viu seus filhos serem assassinados na sua frente e depois teve seus olhos vazados. Tudo isso por ignorar a mensagem de Deus. Infelizmente, um mal necessário. Quando não há obediência, existe consequência. O povo de Deus sempre teve a oportunidade de arrependimento. Ninguém era inocente. Todo o sofrimento daquele povo não era obra do acaso ou mera fatalidade. Existem fatalidades e existem consequências. Preste atenção: o crente morre, morre. O adventista morre, morre. Sofre de câncer, sofre. Agora existe muito sofrimento na vida do povo de Deus, que são consequências. Não é providência divina. Quando nós desobedecemos a Deus, as suas orientações, automaticamente você está obedecendo o inimigo de Deus, fazendo a vontade do inimigo. Aí as consequências vêm. E o que aconteceu? A maioria ignoraram a mensagem de Deus através dos seus profetas. Infelizmente, quando damos as costas para Deus, ficamos de frente para as maldições e ficamos de frente para o inimigo de Deus. Hoje não é diferente daquela época. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. Zedequias deixou de confiar em Deus através da mensagem do profeta Jeremias para confiar que o Egito seria a válvula de escape. Jeremias 17, versículo 5 diz que maldito homem, está certa essa fala? Existe uma correção. Muitos de nós falamos: maldito o homem que confia no outro. Você acha que é essa a orientação de Deus? Não. Se não tiver confiança entre nós como seres humanos, como irmãos, não tem união. Se não tiver confiança, você não é fiel no dízimo, na oferta. Você acha que o pastor vai roubar e nem passa pela mão dele. Se não tiver confiança, não tem harmonia dentro da igreja. Então quer que dê uma contradição na Bíblia? Não. Zedequias estava confiando que o Egito era a solução do problema. E a solução era o quê? Arrepender dos seus pecados e se submeter ao jugo de Babilônia e viver. E depois Deus o resgataria de lá, ele e todo o povo. Mas não, ele quis confiar no Egito. Aí Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, faz dele seu braço e a carne, e aparta o seu coração do Senhor. Você entendeu a diferença? É quando você está com a doença, em vez de você procurar um médico, que foi a pessoa que Deus capacitou, deu conhecimento para resolver problemas, ou você orar e pedir a Deus uma providência. Você não, eu vou para a casa de Pai Joaquim e Mãe Maria, eu vou lá no terreiro, eu vou fazer umas vistas ali, como eu fazia no passado. Se as vendas estivessem fracas, eu ia na casa de seu João ali no canto das árvores, para ele passar o ramo. Se eu tropeçasse, eu dizia: olhado, né? Não é lerdeza, não é olhado, é lerdeza. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Aí está errado. Maldito o homem que confia no homem desse jeito, que faz dele o seu braço e a carne, e aparta o seu coração do Senhor. Quando você deixa de confiar no homem, na criatura, mais do que no Criador, as consequências virão, irmão. Eu estou querendo trabalhar, mas eu não estou conseguindo um trabalho porque eu sou adventista e eu guardo o sábado. Eu vou sair da igreja e vou trabalhar. Vai.
Problema teu. Você sabe que está errado. Você sabe que está errado. Você já tem o conhecimento. Para quem não tem, há uma chance. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ninguém vai ser salvo por guardar o sábado. Será salvo pela misericórdia de Cristo. Mas quando você aceita a salvação em Cristo Jesus, você cumpre o que é designado por Ele. Se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Mesmo que você não consiga, tente. O que importa para Cristo é quando Ele voltar, nos encontrar tentando. Então esse foi o erro: confiar no homem em vez de confiar na providência divina. Amados, hoje não é diferente daquela época. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. Eles acharam que a presença de Deus no lugar santo do santo os protegeria, independente da maneira como eles vivessem. Às vezes você acha que porque é adventista você está blindado? Depende. Na época da política, eu ouvi muito desaforo nas redes sociais. E teve um, acho que de Campo Formoso, era rede social, a pessoa fala com você de outro país, né? E disse: esse crente safado aí fica postando um vídeo aí dizendo que fulano está errado e não sei o que lá. Você não é crente não, rapaz. Você não é crente não, você está se escondendo atrás da Bíblia. Aí doeu ouvir essa palavra, viu? E eu disse: meu irmão, você não é adventista não. Você está se escondendo atrás da Bíblia. Eu digo: eu não estou preocupado em ser adventista não, irmão. Eu estou preocupado em ser cristão. Adventista é um título. Seja cristão. Porque quando Jesus voltar, muitos adventistas vão ficar e os cristãos irão. Seja cristão, imitador de Cristo, semelhante a Cristo. Eu digo: eu quero ser cristão. Isso é o que importa. Amados, Apocalipse 3:19 diz: o Senhor diz: eu disciplino e corrijo aquele que amo. Por isso sejam zelosos e arrependam-se. Você não pode se dizer cristão e a música que você ouve, está ouvindo aí, jovens? A música que você ouve é música secular que agrada o mundo. Mas o que é que tem? O que é que tem que a boca fala do que o coração está cheio? Como você vai assistir coisas que não agradam a Deus? Ouvir músicas profanas? Ah, porque eu não gosto das músicas da igreja. Tudo bem, ouça uma música que lhe agrada. Tem uma diversidade muito grande na igreja de músicas boas. Procure gostar. Eu era fã de vaquejada, eu gostava demais de vaquejada. Eu era fã de Wesley Eagle. Quem gostava de vaquejada era eu. Esse era um dos meus pontos fracos. O que é que eu fiz? Deixei de ouvir vaquejada. Forró nem se fala. Eu gostava de tudo que era do mundo. Aliás, tudo não, que fã que fala a verdade, aquilo não é de gente não. Eu não gostava, mas respeito quem gosta. E você precisa se afastar desse meio, porque você é uma luz que precisa brilhar nas trevas, não ser ofuscada pelas trevas. E o povo era a luz de Deus no mundo. O povo de Israel foi um povo separado por Deus para lhe representar as outras nações, não para se aparecer diante das outras nações, mas para que as pessoas se arrependessem por ver o seu comportamento. Eles deveriam servir de exemplo, assim como você foi batizado e batizada, e você diz: eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você precisa fazer jus, honrar o seu voto e ser nova criatura. Seja diferente, mas não confunda ser diferente com indiferente com as pessoas, julgando-se a última bolacha do pacote, como o povo de Israel julgava ser, e se lascaram, se arrependeram, depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico. Deus lhe chamou para que você possa honrá-lo, não para você se sentir honrado diante dos homens. Se você tem feito algo de bom, dê glórias a Deus, toda a honra é dele, porque de mim e de você só sai lixo. Tudo. Sabe qual é o meu maior medo? É quando alguém me elogia. Eu começo a repreender: Senhor, é bom o elogio, mas é perigoso.
A gente começa a se sentir, né? E quando você começa a se sentir, acha que o mérito é seu. Não. Para de sonhar, besta. Tu só é bonito porque Deus permitiu. Não se acha não, viu? É porque Deus permitiu. Não humilha ninguém que tu pensa que é feio, não. Porque a boniteza que importa para Deus está no interior. Na volta de Jesus, o bonito e o feio vai ser queimado no fogo, mas aquele que se arrepender dos seus pecados será salvo. Amém? Queridos, como eu disse, o povo de Judá tinha a sua esperança no templo, se achavam, como eu disse aqui, um povo exclusivo, e de fato eles eram para ser o povo exclusivo de Deus, como diz lá em Pedro, mas as suas obras não condiziam como povo de Deus. E as suas? A nossa condiz? A maneira que falamos com as pessoas, que cumprimentamos, os nossos compromissos, condiz com o povo de Deus? A maneira como vivemos em casa, como tratamos a esposa, os filhos, o marido, os vizinhos, condiz como o povo de Deus? Será que essa mensagem de hoje não é a mensagem do profeta Jeremias? Arrependa-se! Olhe, pior do que um testemunho de um incrédulo é daquele que se diz crente e vive a mentira. É feio você estar na rua e alguém dizer assim: ó lá, ó, compre e não paga, e diz que é crente. Diz que é crente, mas trai o marido. Diz que é crente, mas trai a esposa. Diz que é crente, quando vê passar um filezinho na rua, uma piriguete, só falta quebrar o pescoço olhando para a traseira da mulher. Vai para o inferno, se arrependa. Eu olhava muito, você é bonito, mas tem uns colírios que em vez de sarar, cega, mata. E quando eu vejo que é bonito, que eu continuo vendo, eu não sou cego, que eu olho, eu repreendo: Senhor, esse também é um dos meus pontos fracos, está repreendido. Evito olhar para a cara, para não ficar pensando, porque eu também sou fraco. É uma luta constante, irmão. Talvez o seu desejo seja outro, diferente do meu, mas é pecado também. Repreenda. Pode ser alguém que comprou um carro, ganhou um emprego que você queria e a pessoa conseguiu, e você começa a invejar a posição do outro, e você começa a sentir um lixo invejando. É pecado também. Se arrependa. Queridos, como eu disse, como tratamos as pessoas, como tratamos a quem não tem nada para nos oferecer. Você já percebeu que até na igreja tem uns crentes que tratam os irmãos com indiferença? Quando chega um pastor da associação, é bando de sem vergonha, hipócrita, isso é feio. Trata a tua irmã bem, trata o teu irmão bem, cumprimente, dê um sorriso no rosto para os seus irmãos que você está vendo diariamente. Aí chega uma pessoa só porque canta bem, ou só porque prega bem de outro lugar, aí você se abre todinho. Você quer ir para o inferno, né? Todos têm que ser tratados de forma igual. Bem verdade que tem uns crentes que é chato, assim como em todo lugar. Tem pessoas que a gente não vai com a cara, mas fazer o quê? Vá com a sua cara, deixa a cara da pessoa. Você está pensando que é fácil ser cristão? Ninguém disse que seria fácil, mas disse que seria gratificante, compensatório. A recompensa virá. Ele prometeu, não foi Gil da barraca, foi Deus. Foi Deus que prometeu. E Cristo voltará. Queridos, já estou terminando. Que diferença Deus faz na sua vida? Ou Ele tem feito? O que nos define como verdadeiro povo de Deus? É só por sermos guardiões do sábado? Ou por tentarmos viver a sua vontade? E tentar viver a vontade de Deus é tentar viver em paz e harmonia com o próximo. Não existe meio de você provar que é cristão se não for através de pessoas. Na igreja, em casa e na rua. Mas não fica triste não. Existe uma frase que diz: se o barro não se entregar por completo, o oleiro nada poderá fazer. Todos nós somos barro. Todos nós somos barro. Permita ser moldado por Deus, e você se tornará uma pessoa melhor cada dia. Como diz Provérbios 4,18: os caminhos dos justos é como a luz da aurora, vai clareando, clareando,
até se tornar dia perfeito. E sabe quando é o dia perfeito da tua vida, irmão? Quando Jesus voltar. Até lá, está clareando. Eu quero que você entenda que existem muitas pessoas infelizes porque estão convidando coisa que não agrada a Deus para suas vidas. Se Jesus voltasse hoje e falasse: eu ignorei tudo o que você viveu, meu filho ou minha filha, mas eu vou te dar a tua recompensa ou a tua sentença. Presta atenção aqui, ó. Não dorme não, que eu vou chutar na canela se dormir. Eu vou te dar a tua recompensa ou a tua sentença proporcional ao que está no seu celular. Você ia para o céu ou para o inferno? Responda para você mesmo e arrependa-se enquanto há tempo. Conta-se que um homem vivia reclamando da vida. Ele comentava com os amigos que não conseguia parar no emprego, passava dificuldade financeira, não tinha sequer uma casa. E um amigo satanista disse para ele: oxe, eu vivo bem, eu sei que você deve. Eu tenho carro, eu tenho fazenda, eu tenho muitas coisas. E o que você fez? Eu fiz um pacto com o diabo. Sério? Ah não, misericórdia. Ah, para com isso, rapaz, a gente é o que vive. Morreu, acabou. Faça para você ver se você não prospera. Está repreendido em nome de Jesus. Nem cogite isso. E então esse homem fez um pacto com o inimigo. E o inimigo disse: eu vou te dar casa, eu vou te dar amigos, eu vou te dar prosperidade, mas uma coisa eu quero de você. O que é? Eu vou ter que colocar um prego na parede da sua casa. Poxa, um prego? Pode colocar. E assim aconteceu. Ele conseguiu casa, carros, fazenda, amigos. Mas na casa que ele morava, o prego estava lá. E Satanás vinha e pendurava lá a inimizade, a desconfiança, o adultério no casal, no casamento. Ele ia lá e pendurava os filhos drogados. Ele pendurava a depressão. E aquele homem tinha dinheiro, tinha casa, mas não tinha paz, não tinha felicidade. E ele disse: para aí, você me deu tudo isso, me disse que só colocaria um prego, mas quando eu faço uma reunião com os meus amigos termina em briga, qualquer festa que eu faço só falta terminar em morte, minha família é infeliz. Você não pode estar fazendo isso. Pode, fique na sua, eu posso. Eu não lhe dei tudo? O prego é de quem? Seu. Então eu faço com o prego o que eu quiser e boto lá o que eu quiser, e o prego está na sua casa. Então não reclame se você fez esse pacto comigo. Sabe o que é isso? É aquele que diz povo de Deus, mas permite que o prego do diabo esteja dentro da sua casa, assistindo pornografia, fuxicando da vida do vizinho, negligenciando a sua comunhão diária com a palavra de Deus. Tem crente que passa o dia e não lê a Bíblia, passa a semana e não lê a Bíblia, só lê na igreja. É desse jeito. Cria uma planta e não molha ela, não, para você ver o que acontece. Morre. E a alimentação do povo de Deus é a palavra de Deus. Ah, mas eu já li 10 vezes. A palavra de Deus se renova todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque e você verá o agir de Deus em sua vida. E a mensagem que eu tenho para vocês essa noite é: não ignore a mensagem de Deus, e que possamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados. E lembre-se, a solução está em Cristo, mas as consequências, ela vem por nossas escolhas, ou as recompensas também por nossas escolhas. Não se engane. Assim como Deus levanta homens para nos liderar, Satanás também levanta. Que Deus possa nos perdoar e nos conduzir no caminho certo. Quando Nabucodonosor investiu em Jerusalém pela última vez, a terceira e última, ele fez um cerco em volta da cidade que durou 18 meses. As pessoas morriam de fome, nada entrava e nada saía. Chegou a tal ponto das mães sacrificarem os seus filhos e comê-los. Isso não é mentira.
Isso tem acontecido e aconteceu em vários países. Se você lê a história do comunismo no Brasil, não estou falando de política, estou falando de história. Para você me julgar, primeiro leia o que aconteceu em alguns países. As pessoas famintas matavam umas às outras para comer. E por que Deus permitiu isso? Porque as pessoas se afastaram dos caminhos de Deus. E eu quero dizer para você essa noite: dias difíceis virão, e nós precisamos orar, colocar os nossos joelhos no chão, quebrantar o nosso coração e pedir perdão pelos nossos pecados. Dentro do cerco de Jerusalém, sofreu bom e sofreu ruim, por conta da decisão de alguns. E assim não é diferente hoje. Nabucodonosor foi o instrumento de Deus para punir o seu povo. O próprio Deus falou isso: Nabucodonosor, meu servo, eu te usarei para punir o meu povo. Muita gente morreu. Nabucodonosor se arrependeu dos seus pecados e foi aceito por Deus, mas o seu reino foi destruído. Então nada está perdido. Até o pior homem ou a pior mulher, se arrepender, vai alcançar a misericórdia de Deus. Eu quero gravar esse pequeno vídeo aqui para complementar o sermão que você acabou de assistir, dando uma explicação para que você tente entender um pouco o que eu quis expressar nessa mensagem. Como eu falei, não se trata de política, ou melhor, de politicagem. Como eu disse, algumas pessoas dizem que a política não tem nada a ver com a religião, e eu sempre disse que tem a ver sim, a política tem, porque a política ela é gerida através de poderes, né? De líderes políticos, que intervêm na vida dos líderes espirituais e de toda a espiritualidade. E no final da história, quem vai decidir a sua espiritualidade, ou quem vai tentar te colocar num caminho a favor ou contra Deus, vai ser um poder político, junto com o poder espiritual. Isso aí você tem que estudar mais Daniel e Apocalipse, e você vai entender exatamente o que é que o Senhor quer dizer através dessas mensagens. Com relação a essa mensagem, eu cheguei a comentar que fui criticado no período político por me posicionar, né, de um lado de um certo candidato. Eu cheguei a comentar nos vídeos que eu não estava defendendo o candidato em si, mas sim alguns princípios que ele defende, não todos, porque nenhum ser humano é perfeito. E por mais que você goste de alguém ou que você o admire, ele nem sempre as ideias dele vai estar de acordo 100% com as suas ou com o que é certo. Mas existe, vamos dizer assim, o menos pior. Esse foi o meu ponto de vista por decidir por candidato A. Porém, o candidato A não venceu, não tem problema. Se o B entrou é porque Deus permitiu. O que é que eu quero dizer com isso? Assim como o povo de Deus andou errado nos caminhos do Senhor, e em vez de bênçãos, em vez de bonanças, eles precisavam de uma disciplina, hoje eu entendo que todos nós somos filhos de Deus, estamos precisando de um período de disciplina. O povo de Israel, de Judá precisamente, Israel já havia sido destruído e disperso por vários países em 722 a.C. pelos assírios. E o povo de Judá, porque deveriam ter como exemplo o que aconteceu com seus irmãos, não tiveram como exemplo, continuaram vivendo suas vidas por conveniência, esquecendo Deus. Eles falavam que tinham a obediência a Deus, mas era só na fala. As suas escolhas, as suas maneiras de viver, sua maneira de viver, não condiziam com o povo de Deus. E Deus sempre enviando profetas e profetas para poder os alertar do perigo iminente que estava às portas. E eles ignoravam os líderes e os liderados, uma boa parte. Obviamente que tinha sua minoria, como está hoje, né? Mas quem sou eu para dizer quem está fazendo o que é certo ou errado? Eu também sou pecador. Então o povo ignorou os avisos de Deus, e o povo teve que ser disciplinado no cativeiro babilônico durante 70 anos. Certo? Daniel morreu na Babilônia, mas lá ele foi usado por Deus, sob o comando de Nabucodonosor e depois pelo governo Medo-Persa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não importa quem esteja no poder,
Deus quer te usar. Não importa o local que você esteja, Deus quer te usar. Não importa quem esteja no poder. Talvez pode ser a disciplina que nós estamos merecendo. Então, que possamos confiar nas providências divinas. Se esse que está no poder for um Nabucodonosor do passado, para punir o povo, seja lá quem for, temos que aceitar. Se entrou lá, é porque Deus permitiu, não importa como, mas se entrou, é porque Deus permitiu. Não cai uma folha sem permissão do Senhor. Agora sim, tenha consciência de uma coisa: as suas escolhas refletem de que lado você está. Aí você diz: ah não, mas eu fui neutro, eu sou neutro. Neutralidade diante de situações importantes, em questão política ou espiritual, princípios e não princípios, neutralidade já se diz contra Deus. Eu lamento te dizer, o neutro também será punido. Então que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas e que essa disciplina ou bonança, não sei o que vai ser, que vai vir sobre o povo, que possamos receber, mas que não venhamos a corromper o nosso caráter. Iremos falhar? Sim, sempre. Mas que possamos nos arrepender das nossas falhas. Esse é o meu desejo para mim e para você. Porque de todo o coração, não importa quem você votou, eu quero lhe ver no céu. Porque lá não vai ter um céu para Gil, um céu para João, um céu para Maria, um céu para Antônio. Todos nós, aquele que se arrepender dos seus pecados e procurar aceitar a salvação em Cristo, demonstrando que aceitou essa salvação através de uma novidade de vida, todos esses serão salvos, independente se morrer agora ou não, ou ver a volta do Senhor Jesus com esses seus próprios olhos. Na eternidade nós iremos habitar juntos por um período no céu e depois aqui nessa terra, o Éden restaurado. Então eu creio que nós temos uma missão muito mais importante do que os dias transitórios que nós vivemos. Ou melhor, nós temos uma pátria muito mais importante do que essa pátria transitória em que vivemos. Que Deus abençoe você, a sua família, e vamos caminhar juntos, todos, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador e nosso Deus soberano, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela mensagem que o Senhor nos confiou através dos Teus servos profetas. Obrigado, Pai. Sabemos que é difícil viver a Tua vontade. Na maioria das vezes queremos viver a nossa vontade. Como diz o ditado popular, na maioria das vezes queremos puxar a brasa para a nossa sardinha. Que o Senhor repreenda todo e qualquer pensamento que venha nos incomodar, que venha querer fazer com que venhamos nos afastar dos Teus caminhos. Independente, Senhor Deus, dos dias melhores surgirem ou dias difíceis, que possamos continuar alicerçados na rocha que é Cristo. Nos fortalece, Senhor Deus, e nos capacita para o céu. Eu quero de uma forma especial te pedir por cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, de uma forma grandiosa. Coloque anjos ao redor de cada um, e que o Teu Santo Espírito possa encontrar morada em seus corações, e que todos os dias possamos nos arrepender dos nossos pensamentos errados, que possamos nos arrepender das nossas palavras erradas, das nossas decisões erradas, de tudo aquilo que fazemos ou fizemos que não Te agrada. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ensina a Te adorar na beleza da Tua santidade. Nos dá uma noite de paz na Tua proteção, e se for da Tua vontade, nos dá uma semana completamente sob os Teus paternais cuidados. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração que rendemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.